Senhora Presidente, senhores ministros, o presente processo demonstra a importância e a beleza que tem o direito desportivo. Direito desportivo aqui enfrentado como uma matéria autônoma, mas que guarda uma estreita relação com o direito do trabalho. E justamente por guardar essa estreita relação do direito do trabalho, é que o voto do eminente ministro relator faz um resgate histórico, não só do desporto, mas também do direito desportivo. E, principalmente, da autoridade que goza a justiça do trabalho perante a nação brasileira. E por que eu digo isso? O direito desportivo, senhora Presidente, senhores ministros, nasce aqui no Brasil no ano de 1941 com o decreto 3.199, pela lavra de João Lira Filho, então ministro de governo. Então, ele redige o que viria a ser o cerne, a base da legislação desportiva, que culmina com a Lei Geral do Desporto, atualmente conhecida, que é a Lei Pelé. Mas, durante muito tempo, houve um período de hibernação, desde a década de 1940 até 1985, quando é nomeada uma comissão pelo presidente da República, José Sarney, comissão essa capitaneada por Manuel Gomes Tubino. E Manuel Gomes Tubino, antes de apresentar as 90 medidas de mudança do desporto brasileiro, diz que o desporto começa a mudar, não é só paixão popular, é uma manifestação cultural. E isso muda radicalmente o próprio conceito que o direito desportivo ganha. E por que eu faço questão de fazer esse preâmbulo, senhora Presidente e senhores ministros? É para demonstrar que o direito desportivo não pode ser tratado como uma matéria trabalhista comum. E justamente para refutar o argumento constante no próprio parecer do Ministério Público do Trabalho, que se fosse num caso comum, empregado-empregador, poderia ter sua razão de ser, mas não uma causa que envolve atleta. Atualmente, o artigo 31 da Lei Pelé tem vigência com o argumento que o difere, inclusive, de outros preceitos da própria CLT. E vamos chegar nele. Que argumento seria esse? E no Brasil nós temos um caso sui generis, que não podemos perder de vista quando estamos diante de um caso, de um julgamento como é esse, presente habeas corpus, que eu diria que é um julgamento histórico. Final da década de 1970, você tem aqui o caso célebre do jogador Afonsinho, que jogava pelo Botafogo. E, na época, o próprio técnico do Botafogo, um jogador de nomeada, reconhecido, já fazia uma perseguição em relação a esse atleta. Então, o presidente do clube o afasta, ele vai ser emprestado para o Olaria, do Rio de Janeiro. 6 meses depois, ele retorna para o Botafogo. Mas ele fica encostado. Negam o direito sagrado ao trabalho a esse atleta. E o que faz esse atleta, então? E por que negam? Porque ele volta com aquele comportamento um pouco audacioso, cabelos compridos, cabelos longos, ou seja, desafiando os próprios dirigentes do próprio clube. Então, ele ingressa no STJD com pedido de passe livre. E é justamente nessa época, final da década de 70, início da década de 1980, que ele consegue o passe livre. Foi o primeiro jogador, talvez, do mundo a obter o passe livre, porque o caso Bosman, que inspirou a nossa Lei Pelé, a nossa Lei 9.615, de 1998, só acontece em 1995, na Europa, e que altera a legislação desportiva em todo o mundo. Mas o Brasil foi pioneiro. Como o Brasil está sendo pioneiro nesses casos. E qual é o diferencial que a Lei Pelé traz? É o artigo 31, que diz o seguinte: a entidade de prática desportiva empregadora que estiver com pagamento de salário ou de contrato de direito de imagem de atleta profissional em atraso no todo ou em parte, por período igual ou superior a 3 meses, terá o contrato especial de trabalho desportivo daquele atleta rescindido, ficando o atleta livre para transferir-se para qualquer outra entidade de prática desportiva de mesma modalidade, nacional ou internacional, e exigir a cláusula compensatória desportiva e os haveres devidos. Esse artigo consagra o princípio da liberdade, esculpido no artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, consagra os princípios de liberdade defendidos por Rui Barbosa
princípios da liberdade, esculpidos na nossa Carta Magna desde 1824, primeira Constituição do Brasil, ainda na época do Império, considerada uma das constituições mais avançadas do mundo à época. E a Lei Pelé traz esse preceito no seu artigo 31. Portanto, é a liberdade que prevalece. E o que nós temos nos presentes autos, conforme muito bem relatado pelo eminente ministro relator, há uma mora quanto mais. Não há que se falar em perdão tácito. São 2 contratos de trabalho autônomos, sim, princípio da autonomia contratual, até pelo artigo 30 da própria Lei Pelé. No contrato que foi celebrado em 2017, o clube continuou a sonegar o direito sagrado que o atleta tem, que é o de receber salários. O direito desportivo, ele guarda uma relação íntima com o direito do trabalho, sem dúvida. Existe o poder disciplinar do empregador até em categorias muito mais abrangentes do que com o trabalhador comum. Mas o dever de pagar salário e de oferecer o trabalho, esses são sagrados, porque são princípios constitucionais. Por essa razão, por se tratar de um princípio da liberdade, a qualquer momento, o habeas corpus ele poderia ter sido impetrado. E, principalmente, numa situação em que não cabia mandado de segurança, numa situação em que foi indeferida a liminar em uma tutela de urgência, quando se postulava o efeito suspensivo, o pedido de efeito suspensivo do recurso ordinário. Portanto, se a qualquer momento o remédio heróico poderia ser impetrado, e principalmente nessa corte, quanto mais em razão dessa situação presente. E no presente caso, senhor presidente, senhora presidente, senhores ministros, há aqui um cerceamento notório da liberdade do atleta. Houve ali uma penhora online, uma determinação de bloqueio de 200 milhões de reais. Isso interfere na liberdade. Isso impede que ele registre o seu contrato em qualquer clube. Decisão essa que já foi, por lealdade, cumpre registrar, que já foi cassada pelo próprio TRT em sede de correicional. Portanto, todos os atos praticados pela origem violam esse princípio sagrado da liberdade, princípio constitucional. E, no caso, quando se diz que o eminente ministro relator preserva a jurisprudência dessa corte, gostaria de citar aqui 8 decisões monocráticas do ministro Breno Medeiros, decisão do ministro Barros Levenhagen, no caso Riascos e Cruzeiro, ministra Malman também proferiu decisão nesse caso, Cruzeiro e Riascos. O caso do Marcelinho Paraíba e do Inter de Lages, que meu nobre colega já mencionou aqui da tribuna, é um caso mais sui generis ainda, tendo em vista que havia uma notória incompetência territorial. O jogador jogava no Inter de Lages, que é do Sul, me recordo agora se Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, mas ele já tinha fixado domicílio na Paraíba para poder defender o 13. E foi essa decisão que o presidente do TRT-13 disse que havia uma incompetência territorial, e foi dessa decisão que foi impetrado o habeas corpus. E o TST, garantindo a sua jurisprudência, afirma aqui a competência e a possibilidade da impetração do remédio heróico. Então, citando exatamente esses precedentes, sem falar do caso Ítalo e Gama, relatado pela eminente ministra Maria Helena Malman, são todos esses precedentes. O TST consagra, então, referenda exatamente essa sua história. Doutor Maurício, 1 minuto para concluir a sustentação. Concluindo, senhora presidente. Se a competência para julgar casos que envolvem atleta surge para a Justiça do Trabalho com a Constituição de 1988, é exatamente com a emenda constitucional número 45, no ano de 2014, em 8 de dezembro de 2014, que a competência da Justiça do Trabalho se firma ainda mais para julgar esses casos. Quando se tem em discussão uma possibilidade de um cerceio à liberdade do atleta. E cerceio à liberdade diante de todas essas circunstâncias. E para finalizar, senhora presidente e senhores ministros, no presente caso,
o clube sequer entrou com uma reconvenção. Portanto, se essa reclamação for julgada improcedente, ele sequer pode cobrar R$1 do atleta nesse processo. Terá que entrar com uma ação autônoma. Só quem pode pleitear algo nesse processo é o atleta, que vai pleitear o valor da cláusula compensatória na hipótese de procedência da ação. Por essa razão, a manutenção da decisão do eminente ministro relator é a medida que se impõe em razão da jurisprudência maciça e notória dessa Egrégia Corte.